Olá, eu me chamo Kézia Delaia e eu estou muito feliz em mais uma vez poder compartilhar a palavra com vocês. Antes eu gostaria de pedir a você que você pudesse curtir esse vídeo, que você pudesse compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá. Eu queria compartilhar a palavra hoje que se encontra em João 14, a partir do verso 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Quando Jesus estava aqui conversando com os discípulos, ele estava preparando os discípulos porque a promessa, a profecia iria se cumprir. Jesus iria voltar para o Pai, mas também ele nos deixaria, o Consolador, que é o Espírito Santo. E assim aconteceu. Eu convido a vocês a lerem Atos 2, o capítulo todo, que vocês vão entender melhor. Mas hoje aqui o que eu quero trazer para as nossas vidas é que quando Jesus foi para o Pai, aquilo que ele havia prometido, ele havia pedido ao Pai, era promessa também, era profético também, que o Espírito Santo estaria conosco. E assim aconteceu. Jesus estava falando com os discípulos, mas o Espírito Santo, para aquele que tivesse Jesus como Salvador, moraria nele. E hoje a palavra é viva, eficaz e continua sendo a mesma. Então, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo de Deus habitou na minha vida. Então, hoje eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele nos dá entendimento, sabedoria, direção. E esse mês de julho eu estou fazendo lives no meu Instagram falando, do Espírito Santo. As minhas experiências e as experiências de algumas irmãs também com o Espírito Santo. E hoje eu queria contar uma experiência que o Espírito Santo me deu para a minha vida, para abençoar outra pessoa. Eu, aos poucos, relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai obtendo ao longo da nossa caminhada e conforme nós vamos buscando. Então, conforme a gente lê a palavra, conforme a gente ora, conforme a gente busca, a gente vai aprendendo a entender e ouvir a voz do Espírito. E há alguns anos atrás, o Espírito Santo falou comigo para que eu fosse na casa de uma irmã para dar um recado para ela. E o recado era que o Espírito Santo me dizia para que falasse com ela que Deus estava com saudade. Saudade da busca dela, saudade quando ela buscava a presença do Senhor, porque é assim. O Senhor, ele nos criou para nós termos um relacionamento com ele. E ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele gosta de conversar conosco. Como? Através da palavra, através da voz do Espírito Santo, no nosso coração, porque ele fala. E muitas vezes, a gente acha que é os nossos pensamentos, mas não é. Se está te direcionando para algo que é conforme a palavra, é o Espírito Santo que está te direcionando. Se é algo fora a palavra, de forma alguma. E aí eu fui sendo incomodada pelo Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fiquei um ano
entendendo se era para fazer, se não era para fazer, se era para ir, se não era para ir. Eu fiquei relutando, porque você vai entrar na intimidade de alguém, né, dessa pessoa. E aí, depois de um ano, eu fui, chamei meu marido, pedi para que ele fosse comigo. Nós fomos na casa dessa irmã, fomos bem recebidos, orei com ela, falei aquilo que o Senhor estava mandando eu falar, e ela aceitou, e ela disse que realmente o Espírito Santo também estava incomodando a vida dela em relação a essa questão. E depois eu acompanhei ela anos depois e vi que ela voltou para a presença, voltou a pregar, voltou a ministrar a palavra, e ela então, eu entendo que voltou, né, a ter esse relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E ele é assim. O Espírito Santo, ele é consolador, é aquele que nos exorta, é aquele que nos direciona, guia os nossos passos. Mas nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Kézia, mas isso é difícil. Não. Se você se relaciona com um amigo, se você se relaciona com as pessoas como amigo, você vai também entender que é assim que você vai se relacionar com o Espírito Santo, que é amigo, que é abrigo e que é consolo. E eu queria te convidar, busque na palavra. Quando a gente aceita Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Se você aceitou a Jesus, o Espírito Santo habita em você. E como que você vai desenvolver esse relacionamento? Buscando e buscando, falando, conversando. E você vai começar a ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Essa é uma das experiências que eu tive, do Espírito Santo falando comigo, me exortando também e me usando para abençoar a vida de outras pessoas. Ele pode fazer com você também. Basta você dar ouvidos a ele, buscar na palavra, buscar obedecer os mandamentos do Pai, e ele fará na sua vida e através da sua vida. E aí a gente passa a errar menos. A gente erra, mas a gente passa a errar menos, porque quando a gente ouve a direção e obedece, porque essa é a primazia, obedecer. Se eu ouço, mas não obedeço, de nada adianta. Então eu queria hoje abençoar a sua vida e pedir ao Senhor para que você tenha experiências com o Espírito Santo. Pai, eu quero apresentar, Pai, essas pessoas que irão ouvir, Pai, a tua palavra, irão ouvir esse testemunho, que elas possam, Pai, ter ouvidos sensíveis à tua voz e que elas possam obedecer à direção do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, te agradeço, crendo que grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Busque o Espírito Santo e você terá experiências para contar o resto da sua vida. Beijo no coração.